Ouvir a Justiça de hoje, nós vamos falar sobre os 75 anos de criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, e a evolução do direito internacional neste período. Nossos convidados de hoje, o desembargador Bruno Terra Dias, da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o presidente do CEDI, o Centro de Direito Internacional, professor Leonardo Nemer Caldeira Brante. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, Ouvir a Justiça está começando. Desembargador Bruno, primeira pergunta para o senhor. Qual o balanço destes 75 anos da ONU? Esses 75 anos da ONU são um período muito interessante na história da ocidentalidade e da humanidade, por que não dizer? Nós viemos de uma situação de fracasso com duas grandes guerras, com conflitos terríveis, com expansionismo territorial. Viemos da falência da Liga das Nações para um modelo inteiramente novo, que começou menor do que é atualmente, graças a Deus cresceu, né? E que tem como marcos alguns tratados fundamentais, além de orientação, é claro, serviu de modelo e orientação para organizações regionais, também multilaterais. A ONU é, nessa perspectiva, um grande marco do século XX. É claro que hoje vive uma situação de crítica, particularmente os Estados Unidos, nos últimos 40 anos, têm se postado de forma muito crítica em relação à ONU, apesar de sua sede ser nos Estados Unidos. O atual governo, Donald Trump, tem retirado o financiamento da ONU, sacrificando alguns escritórios e iniciativas, o que é muito triste, algo que merece atenção internacional. Não creio que chegará ao ponto de esvaziar a ONU, jamais chegará a isso, porém, é um momento de pensar criticamente essa postura do governo norte-americano, historicamente o maior financiador da ONU, né? E, enfim, temos agora eleições nos Estados Unidos que definirão também para a ONU, no próximo período de 4 anos, o seu status, o seu financiamento, ou a continuidade do seu financiamento pelos Estados Unidos. De toda forma, são vários tratados, várias convenções que, ao longo desses 75 anos, mudaram a feição do mundo. Vamos falar sobre isso, doutor Bruno, sobre esses tratados, sobre essas convenções. Eu pergunto agora para o doutor Leonardo, como é a ONU hoje, nos 75 anos depois de sua criação? Uma instituição forte ou fraca? A ONU teve um papel muito relevante, né? Como o próprio desembargador estava dizendo, ela sucede um período de 2 guerras mundiais, criando um novo conceito. O conceito inicial é o conceito de segurança coletiva, ou seja, a ideia de que deveria haver um controle de um organismo internacional multilateral em matéria de manutenção da paz. Esse controle deveria ser exercido por um órgão, que é um órgão constitutivo da Organização das Nações Unidas, chamado Conselho de Segurança. Portanto, o papel da ONU, em um primeiro momento, ele é muito positivo, porque ele impede, de algum modo, até pela sua própria inação e pela conjuntura de um marco multilateral de debate, né, de um teatro de debates, ele impede que uma guerra, nos moldes da Primeira e da Segunda Guerra Global, possa ocorrer, um terceiro conflito dessa natureza. Então, em um primeiro momento, nós podemos acentuar a natureza positiva e o sucesso das Nações Unidas nesses 75 anos. Mas, por outro lado, a ONU também tem tido, eu não posso dizer um fracasso, porque uma organização internacional no fundo, uma organização formada por Estados. Ela é aquilo que os Estados desejam que ela seja. Ela não tem uma vida própria, independente da natureza dos Estados que a compõem.
ela é um reflexo da posição dos Estados que nela estão integrados. Mas a ONU tem, dentro de uma certa medida, fracassado profundamente nos seus objetivos paralelos. O século XX é um século também profundamente marcado por inúmeros conflitos periféricos, conflitos que vieram dentro da tradução da lógica da Guerra Fria e que depois, com o fim da Guerra Fria, em 1989, conflitos de natureza nacionalista, conflitos que opõem, portanto, constituição de novos Estados, sucessão de Estados. Portanto, a ONU foi incapaz de traduzir em realidade os seus principais objetivos, embora tenha sido capaz de representar o objetivo central, que foi, evidentemente, num primeiro momento, o controle, assim dizendo, de uma certa segurança coletiva e a impossibilidade de uma guerra global nos moldes da primeira e da segunda. Desembargador Bruno, essa fala do doutor Leonardo, esses fracassos, né, o termo que ele usou, como isso se refletiu no direito internacional? Como é hoje o direito internacional, a força desse direito? Esses fracassos, na verdade, não são propriamente da ONU, eu diria que são mais fracassos civilizacionais. São fracassos dos Estados que compõem a ONU. E nós podemos listar somente alguns aqui para pensar nisso, como foi a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, como foram o massacre de Ruanda, como foi a questão bósnia, a dissolução da antiga Iugoslávia. Mas, ao mesmo tempo, temos alguns instrumentos interessantes, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como o Pacto de São José da Costa Rica, como tratados internacionais a respeito das mulheres, das crianças, do combate ao tráfico humano. Há uma série de preocupações que, se existem porque os Estados integrantes da ONU fracassam interna e internacionalmente também. Todo fracasso da ONU deve ser compreendido como um fracasso civilizacional dos Estados que os compõem. Né? E esses tratados, desde o Pacto de São José da Costa Rica e outros mais, acabam não só influenciando internacionalmente, mas influenciando internamente. Só para que se tenha uma ideia, eu citar 2 ou 3 casos aqui, para o Brasil. O Pacto de São José da Costa Rica, sem ele, né, nós ainda poderíamos ter a situação da prisão civil por dívida. Né? Hoje a única hipótese é por dívida alimentar, mas antigamente a pessoa tinha um financiamento de um veículo, deixava de pagar e podia ser presa por isso. Hoje não pode mais. Nós temos a situação da Lei Maria da Penha, que decorre diretamente de compromissos internacionais. Ela foi uma novidade interna, porém foi uma decorrência de tratados internacionais. Isso está no nosso dia a dia. Então, nós vemos o seguinte: há mudanças, sim, nas relações internacionais, mas, ao contrário do que alguns pensam ou até propalam, tem efeitos internos muito importantes e uma coisa: direitos humanos, muitos têm uma visão restritiva achando que é direito de apenado. Não, direito de apenado também existe. Né? São pessoas, são seres humanos e tem aquele mínimo de garantia de dignidade humana que deve ser preservado, sim. Né? Porém, direitos humanos estão mais presentes no nosso cotidiano, na vida interna do cidadão brasileiro, do que muita gente pensa. Se formos colocar até mesmo a escolaridade, já houve situações em que a escolaridade feminina era proibida. Né? A questão do racismo, questões de violações diversas, têm influência direta dos tratados internacionais. O direito internacional dos direitos humanos, que tem como grande patrocinador a ONU, só existe
porque os estados resolveram deixar um pouco do argumento de soberania para chegar no argumento do interesse de todos, do interesse de toda a humanidade. Sim, nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos em seguida com Via Justiça. Via Justiça de volta, hoje falando sobre os 75 anos de criação da ONU e a evolução do direito internacional nesse período. Participam do programa o desembargador Bruno Terra Dias, da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o presidente do CEDIM, do Centro de Direito Internacional, Leonardo Nemer Caldeira Brant. Desembargador Bruno, gostaria que o senhor falasse agora sobre a Corte Internacional de Justiça, sobre o Tribunal Penal Internacional. As decisões deles são notórias. Eu vejo as questões, então, da evolução do direito internacional, no particular do direito penal internacional e do Tribunal Penal Internacional, eu vejo como uma evolução benfazeja. Mas, necessariamente, ela pressupõe uma relativização de conceitos que até bem pouco tempo eram tratados internamente, né? Vamos lembrar o nosso regime de 64 a 85, por exemplo, são tratados com questão de soberania, e questão de soberania ninguém toca, ninguém pode falar, resolve internamente e ninguém tem nada com isso. Ora, para que haja um direito internacional dos direitos humanos efetivo e um direito penal internacional e um tribunal penal internacional, é necessário que muita coisa se relativize, que se reconheça que a autonomia e a autodeterminação dos povos não abrange a autodestruição ou a destruição de frações de sua população. Não abrange e não pode abranger expansões territoriais. Enfim, há uma série de implicações que, no meu modo de ver, estão dentro do contexto do processo civilizador e graças a Deus, né? Doutor Leonardo, o senhor acha que já passou da hora de mudar a composição do Conselho de Segurança? São 5 países com poder de veto? Essa é uma discussão antiga. O Brasil, inclusive, tem patrocinado, eu mesmo, em diversas ocasiões, fui convidado já nos governos anteriores. Havia uma forte tendência de desejo, realmente, de modificação da estrutura do Conselho de Segurança. Foi criado o G20, foi criado o G8, enfim. Essa é uma discussão presente há bastante tempo no âmbito das Nações Unidas, mas ela exige uma modificação do estatuto. E, evidentemente, os 5 membros permanentes têm recusado abrir mão do privilégio, né, do que seria o direito de veto, né, na esfera do Conselho de Segurança, segundo o que está previsto no artigo 25 da Carta das Nações Unidas. Portanto, era uma discussão que, há uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, tinha grande ênfase, perdeu um pouco da força recentemente, né? Perdeu um pouco da força, mas eu acho que uma mudança do Conselho de Segurança vai exigir uma mudança bem mais ampla das Nações Unidas, né? Uma mudança num contexto bem mais amplo do que apenas o papel de atuação do Conselho de Segurança. E nós estávamos agora falando do direito internacional penal, é um avanço extraordinário, né? Eu fui, em 2014, candidato brasileiro para o posto de juiz no Tribunal Penal, não fui eleito na ocasião, o Brasil não conseguiu eleger o seu candidato, então conheço bem a estrutura do Tribunal Penal Internacional, e cheguei a trabalhar com justiça nos anos 2000, morei na durante vários anos. Então, é evoluído profundamente, é uma evolução corajosa, porque o Tribunal Penal Internacional implica, embora seja um tribunal complementar ao Tribunal Penal Interno, né, ele julga nos casos em que os tribunais internos são incapazes ou não desejosos de julgar,
mas ele implica uma modificação, porque, neste caso, o direito internacional estaria recaindo sobre indivíduos e não propriamente sobre estados, como é o caso das decisões da Corte Internacional de Justiça. Então, eu imagino que as mudanças na percepção e na concepção estatutária das Nações Unidas vão surgir a partir das necessidades que vão se colocando, sobretudo na área penal e na área ambiental. Infelizmente, os dias de hoje nós caminhamos na direção oposta, mas espero que possamos voltar. A ONU aprovou a eliminação da discriminação racial. O Brasil vive hoje um racismo diário, a gente acompanha. 79, eliminação da discriminação contra mulheres. A gente vê feminicídio, violência doméstica crescentes. Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito da Criança, 89. E as pessoas pedindo que o direito penal no Brasil contra adolescentes seja mais rigoroso. Considerações finais do senhor e face disso que eu coloquei. Bom, eu diria o seguinte: felizmente, nós não existimos por autorização legislativa e nem dependemos de uma decisão judicial para continuar a existir. Por quê? Porque leis realmente não nos faltam, tratados internacionais também não nos faltam. Mas se fôssemos automaticamente obedientes a toda normatividade, perderíamos também muito da nossa qualidade, da nossa personalidade, da nossa perspectiva e da nossa humanidade. Isso cria um aparente paradoxo, né? Ora, mas não seria importante obedecer imediatamente? A partir de cada tratado, as realidades nos diversos países integrantes da ONU se alteraram, com mais prazo, com menos prazo, com mais boa vontade, com menos boa vontade. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje, nós vemos a mulher tem como se defender, a criança e o adolescente não são tratados como caso de polícia, mas são tratados sob o signo da proteção. Nós temos os direitos políticos em franco avanço, nós temos a tutela, vamos dizer assim, da diferença. Então, populações minoritárias são protegidas. Isso tudo decorre do direito internacional. E hoje, veja só, nós podemos ter uma moça brasileira morando no Brasil, namorando um moço holandês na Holanda. Isso traz uma comunicação entre povos que em tudo beneficia pela comunicação da experiência. O direito internacional também se aperfeiçoa com isso. Por quê? Porque na medida do contato, trazemos para nós, para a nossa cultura, essa nova necessidade de que o melhor venha para cá também. Doutor Leonardo, o senhor agora, de uma maneira mais sintética, suas considerações finais. Eu acho que as Nações Unidas celebram 75 anos dentro, como o desembargador citou muito bem, dentro de um paradoxo, dentro de uma tensão em diversas áreas. O direito internacional, não apenas representado pelas Nações Unidas, mas o direito internacional, no âmbito geral, evoluiu para inúmeros contextos que, nesse período de 75 anos, não existiam, na área penal, na área ambiental, na área humanitária, na área do comércio internacional, na criação de comunidades econômicas, na área dos direitos humanos. Portanto, há uma multiplicação de domínios que são hoje tratados pelo direito internacional. Esse é um forte avanço. A questão também do domínio reservado dos Estados, que o desembargador também citou, e eu concordo com ele perfeitamente. Os Estados não têm mais única e exclusivamente uma soberania absoluta e um domínio reservado absoluto para fazer o que bem entendem no interior dos seus estados. Eles respondem, de alguma forma, à esfera internacional. Então, há grandes avanços relevantes nesses sentidos. Mas também
nós podemos dizer que há uma certa frustração na medida em que parte das promessas que as Nações Unidas representavam, no sentido de manutenção da paz, no sentido de uma segurança equilibrada, no sentido de uma cooperação dos Estados, no sentido da preservação da dignidade da pessoa humana, seja parte das promessas que acontecem com a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, não foram completamente realizadas. Vivemos essa tensão e esse paradoxo, que é parte também do progresso da humanidade. Então, eu vejo positivamente. Muito obrigado aos senhores pelas participações. Nós conversamos com o desembargador Bruno Terra Dias, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e com o presidente do CEDIM, o Centro de Direito Internacional, Leonardo Nemer Caldeira Brant. O Ver Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado por sua audiência.